Para a decolagem, pedimos que conecte o cabo de energia em seu equipamento eletrônico. Obrigada. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o que diz um texto bem antigo. E o homem fez o avião, a imagem e semelhança dos pássaros. Petrolina, Petro. Vamos nos preparar para a decolagem. O ser humano é um animal que imagina, produz imagens dentro e fora de si. Na barriga desse pássaro metálico que atravessa a escuridão da noite, rumo ao Nordeste brasileiro, produzo imagens mentais de um futuro próximo. Será que encontrarei o que gravar num lugar cheio de pedras? Ideia mais besta: levar um gravador de som para um santuário de pintura rupestre em vez de uma máquina fotográfica. Mas e se elas falarem comigo? Testemunhos com até uns 12 mil anos de história devem ter muito o que contar. Se elas falarem comigo, alguém ia querer escutar. Só tem um jeito de descobrir, que é fazer essa viagem até o final. Imagens Sonoras é um ensaio documental sobre som, imagem e muito calor na Serra da Capivara. E imagino que São Raimundo Nonato foi a mesma coisa, né? O pessoal chega e encontra, vai encontrando sítios novos. E Morro do Chapéu é a mesma coisa. Aí tem lugares que é mais apagado, tem lugares que é mais forte, ainda se manteve. Então é bem comum. Morro do Chapéu é super comum e com certeza ali onde nós vamos também vai ser hiper comum, assim. Não só São Raimundo Nonato, tenho certeza que como tem ali, todo o entorno deve ter, né? As cidades vizinhas e tal, Coronel José Dias e as outras, todas devem ter. Pintura rupestre também. Esse é o geógrafo Gustavo Chart, meu primo e nosso motorista oficial. Há uns meses a gente planeja a saída para o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Até lá vai mais um pedaço de chão. É que é isso, não é popular, né? Não é divulgado, a imagem não é posta na mídia, né? Como é São Raimundo Nonato, que tem documentário internacional, é todo... Ainda precisa de muito estudo, muita pesquisa ainda nessas outras regiõezinhas para poder ver se tem, se não tem, como é que funciona, enfim. Sim, essa viagem surgiu por conta das tantas e tantas imagens que a gente já viu do Parque Nacional e da sua impressionante coleção de sítios arqueológicos. Em verdade, o parque só existe hoje também por causa de uma imagem. Uma foto que mostraram para a pesquisadora Niede Guidon. Depois de ver aquela foto, é que ela decidiu viajar para conhecer o lugar, em 1973. A caminho do parque, meus amigos de viagem e eu também produzimos imagens de como teria sido a chegada dela. Como que você imagina que foi a Niede chegar de Fusca aqui nos anos 70? Pois é, pense só, nem estrada tinha. Sofrida. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, quente. Derretendo, você suando assim, a hora que você tá dentro do carro. Deve ter sido legal, não. Não tinha nem Google Maps. Nada. Aqueles mapas. Niede com mapa ali na frente do fogo. Abrir na frente, assim, copando a vista de todo mundo. A gente cria essas imagens com base em um repertório armazenado e na experiência do tempo presente. Estrada, reta, sem carro. Sem fim. Com bicho, com mato. Com caatinga dos dois lados. Pra cego ver, né? Muita árvore. Até que tão verdinho. Que choveu recentemente, provavelmente. Sem rio, sem posto, sem civilização. Imagens servem para mediar a nossa relação com este mundo. Elas transmitem conhecimento, criam memória e expulsam o pavor da finitude das coisas. Atualmente também sugam a nossa atenção cerebral, consomem nosso tempo e nos tornam zumbis das telas.
talvez por isso seja tão bom estar sem sinal de celular, no cenário quieto da Serra da Capivara, sendo mostrado pelo guia Edivan José de Lima. Ele lembra que uma imagem pode servir de prova, testemunho. É a pintura que a doutora Niede conheceu, através de fotografia, que passaram para ela. A primeira pintura. E quando ela chega, ela depara com ela. Subindo aqui, de frente tá ela. Então ela vê a veracidade, né, a certeza daquela foto. Não era mentira. Da doutora Niede foi essa aí. Escutou o macaco subindo? Que foi assim, quando alguém mandou uma foto dessa pra ela, e ela decidiu ir por causa dessa foto. Exatamente. Cadê o macaco? Tá ali também. O Edivan trabalha há mais de 20 anos no parque e acompanha muitos cientistas, inclusive estudiosos das imagens. Ali tem outra cena de um homem pegando o rabo tatu. Caçando também. Eu andei com um rapaz, o nome dele é Leonardo, ele é do Rio Grande do Sul, arqueólogo, ele faz o doutorado dele em cima da pintura da cena de caça, só caça. E a doutora Ana Marie fala para ele que aqui tinha, nesse local. E ela era a orientadora, né, dele. E ele veio, nós pudemos encontrar 8 cenas de caça, só nesse ponto. No início, para ver melhor os desenhos, eles colocavam um plástico transparente e desenhavam de canetinha por cima. Assim, dava para estudar as pinturas mais a fundo, a partir da reprodução manual. Agora, o escaneamento 3D das figuras rupestres permite captar a espacialidade dos cenários. Tem cientista que se apaixona tanto pelo objeto de estudo que tatua as pinturas no corpo. Essa aqui está tatuada no arqueólogo lá de Vila Velha, lá do Ponta Grossa. Isso daí. Fotografou, aí colocou no braço. Como num espelho infinito de parque de diversões, surgem imagens das imagens das imagens. Ó, se você ver aqui, ó, alguns desenhos feitos com o dedo mesmo, você passando o dedo, e algumas com ferramentas, né, ponta de graveto, espinho. Ali vê uma ave, assim como abaixo da ave à direita você vê 3 hominhos com a dor na cabeça. Observa que um já está quase totalmente completo, desaparecendo, devido às casinhas de barro tá por cima. Um dos objetivos da reprodução é não perder esse patrimônio, que pode desaparecer sob a ação do homem ou do tempo. Tiro de espingarda, casa do inseto Maria Pobre, dejetos do roedor Mocó. Ameaça é o que não falta nesse museu a céu aberto. Para proteger da chuva, é feito um beiral, no alto da rocha, chamado de pingadeira. Ali tem, parece uma centopeia, várias perninhas, né? Ó. Ali embaixo. E o pingadeiro é feito do quê? Como é que ele fica preso ali? Massa plástica. E prende com cimento? Não, com a própria massa, aquela massa de carro, aquela dura. Eles, quando ela tá mole, eles colocam e ela agrega. Que é uma vamos dizer assim, uma massa bem resistente. Olha a Maria Pobre. Ela é quem faz essas casinhas. Tem por tudo também, né? A imagem também pode criar um fetiche. Quanto mais ela se reproduz, mais queremos conhecer a fonte original. Agora aquela ali não é a famosa. Essa aqui? Ah, amarelinha. Não. Não é ainda? Achei que era essa aqui, ó. Gente. A menina dos olhos do meu primo Gustavo é um desenho de 2 cervos que está no boqueirão da Pedra Furada. E é um símbolo do Parque da Serra da Não é Capivara. possível que seja famosa essa daí. Já eu procuro por imagens de som. Essa pintura dos homens de costa parece que tem uma coisa que se representa um som, assim, não é? Esses 3 galinhos, assim, em cima dos 2. Parece ter, sei lá. O trio indígena, né? Eles estão, será que não quer dizer representação de mulheres, de 2 mulheres? Será que eles não estão dançando? Que sai um estralo, assim, ó. Tipo desenho animado. Uma simetria espelhada. Será que não era um reflexo, uma sombra, né, que ele estava se vendo? Porque uma posição que está de um, o outro lado está. Ao contrário.
A interpretação das pinturas exige cautela e muitas vezes não é conclusiva. Mas em alguns casos, os registros e sugestões sonoras estão tão óbvios que é difícil escapar de uma leitura unânime. Ele tá dançando, ó, com a mãozinha pra cima, a mão na cabeça, ó. O grandão lá do meio, ó. Você viu? A mãozinha pra cima aqui, mão na cabeça e... Aqui eu vejo um círculo, uma roda, vejo pessoas ó, em movimento, cada um com um movimento de um jeito, talvez uma dança, um ritual. Mas, em verdade, um círculo, né? São imagens de som preservadas desde muito antes de alguém sonhar com um fonógrafo. E a gente as encontra antes mesmo de conseguir soletrar Thomas Edison. Olha, você vê uma grande quantidade de homens, todos com a cabeça para trás. Será que ele não estava dançando, estava no ritual? Ah, tá dançando, né? Aquele ali tá... Ali na frente o homem levantando um animal, duas cores diferentes, você vê que tem uma cor, né? Alguém chegou, desenhou o amarelo, depois veio o outro e pegou o vermelho e só fez complementar. E aqui a gente pode observar bastante pinturas miniaturas, com movimentação de cambalhotas. Agora aquele ali realmente eu acho que parece uma sequência da pessoa virando... Né? Dando cambalhota. Né? Assim, tipo... De acordo com os baianos que andaram aqui, diz, ó, que eram os capoeiristas da Bahia. E é de cá pra lá, eu acho, a ordem. Tem mais lógica a sequência. Assim. Não é árvore não, né? Aquela pessoinha de joelho, daí tem um adorno, uma folha, um cocar em cima da cabeça. Um grupo de pessoas, como estivesse dançando, né? Tá no mesmo ritmo, né? Sim, dá pra... Adornos, e dá pra ver que são homens. É. Dá pra ouvir até a música. Não era uma música xoxa, não. Qual era uma música... Um pouco agitada, né? Um tamborzinho de rave. Uma rave. Não é? A gente vê bastante também desplacado já, se perdendo, né? É, ali do lado direito do grupo de humanos tem uma parte que está descascadinha já, né? Já foi desplacada por completo e hoje está desfragmentando. Como se alguém tivesse dado um tiro, alguma coisa assim. O tiro. Decalques de som, suas máscaras mortuárias. Neste meu corpo, que agora é só a imagem de uma voz de outro tempo, fecho os olhos e ainda vejo. Ainda escuto. O movimento representado e seu som ocorrido há alguns milhares de anos, aqui diante de nós. Quem estuda essas imagens de movimento e de sugestões sonoras na região desde os anos 90 é a pesquisadora Cris Bucco. Além das cenas de dança ou de rituais, ela identificou 2 pinturas de figuras humanas com maracás e uma com flauta. Outra linha de investigação realiza escavações para identificar objetos que ajudam a contar a história de ocupação desse território. Elas são muito importantes porque fornecem materiais orgânicos que podem ser datados. Aqui foi porque a datação foi mais recuada. Chegou a 18 mil anos. 18 mil anos. Na época, em 70, né? E é onde os norte-americanos acreditavam em torno de 12 mil anos, no máximo. Luzia tinha 11.500. E aqui chegou aos 18 mil, aí teve uma reviravolta aí na ciência. Na Toca da Extrema 2, uma dessas escavações revelou um objeto especial. Uma flauta de madeira com 1.400 anos de idade. A mais antiga desse tipo, já encontrada no Brasil. Está exposta no Museu do Homem Americano. Ela tem 3 furos para a emissão de notas diferentes. Instrumentos musicais são suportes para sons selecionados, que podem ser reativados e recombinados conforme o brincante preferir. As flautas estão entre os instrumentos musicais mais antigos que existem, uma espécie de tangram das imagens sonoras. O Museu da Natureza, construído dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, mostra um registro do seu Enoque e da flauta de cano de PVC feita por ele mesmo. O material, o tamanho dos furos e a distância entre eles, tudo é ciência passada e transformada de geração em geração. Mas eu me falar que acharam essa flauta aqui, né? Flauta de osso.
e os índios tocavam, desses mil anos atrás, não sei como é que fala, né? Mas se acharam e fizeram. Como se diz, eu não sei tocar nesses negócios de osso, mas tenho o meu pifinho de cano, que eu faço as coisas boas, né? No Gênesis da Bíblia, Enoque é um descendente de Caim, patriarca de uma linhagem de tocadores de lira e de flauta. Seu Enoque era morador de uma comunidade chamada Zabelê, que precisou ser realocada para a construção da área de preservação ambiental criada em 79. A maior parte das famílias foi reassentada em uma comunidade que ganhou o nome de Novo Zabelê. Engraçado como essa palavra Zabelê me chamou a atenção num podcast da Folha de São Paulo que eu ouvi quando a jornalista Adriana Bujanra estava lançando um livro sobre a arqueóloga Niede Guidon. Zabelê. Fui ouvi-la de novo em São Raimundo Nonato. Atacarejo de Frios. Frango Maringá, 21,99 a unidade para escolher. Aqui, ó, com a nossa voz. Vem. Está passando aqui, ó. É só você fazer o sinalzinho com a mão e a gente... São Raimundo é um dos municípios que tiveram parte do seu território transformado em Parque Nacional. Com 38 mil habitantes, ele foi construído em torno da agricultura de subsistência e devagarzinho vem ganhando alguma estrutura, impulsionada pela pesquisa e atração de turistas até a Serra da Capivara, como atesta a dona de um restaurante na área rural do Sítio do Mocó, a Paula Alves. Eu hoje tenho meus netos mesmo que tem uns quartos cheios de brinquedo, coisa que a gente não teve, né? Eu não tive brinquedo na minha infância, porque as coisas eram muito difíceis. Então, se meu pai, quando a gente era criança, que ia brincar, meu pai ia trabalhar nas roças, ali perto da Pedra Furada, Boqueirão da Pedra Furada, e sempre eu ia com ele. Aí eu ficava vendo aquelas pinturas, às vezes eu chegava perto e ele dizia, olha, você não toque nessas pinturas, porque essas pinturas aqui vai vir muita gente fazer estudo disso aqui, então se isso aqui vai ser o futuro de vocês, vocês vão ver, é fila de carro, de ônibus, até avião para vir ver isso aqui. E hoje está sendo a vida real que ele previa, né? Eu mesmo sempre sonhava de trabalhar por conta própria, né? Sempre eu dizia, eu quero trabalhar para me dar aos meus filhos que meus pais não puderam me dar, que foi o estudo. Eu estudei só até a 4ª série, porque só tinha até a 4ª série aqui, aí fiquei sem estudar. Aí depois que a doutora Niede chegou aqui, ela ofereceu vários cursos para a gente, tinha aula noturna, então... Na feira municipal, bem no centro de São Raimundo, tradição e modernidade entram em contraste. Capinhas de celular dividem o espaço com frutas e legumes. Na barraca de cereais e temperos dos gêmeos Ronildo e Ronilvo Afonso de Carvalho, encontra uma cesta cheia de apitos de madeira. Nambu? A nós é boa. Juriti? E esse aqui? Esse aqui é tipo uma galinha do mato, né? Aqui a gente... Eu não tô nem sabendo como é que contar a história. Eu vou tentar aqui. É isso aqui, né? Só pra no fininho aqui embaixo. Aqui pra você pegar as duas sequências. Não é bem fácil não, ó. Tem que ser assim, ó. E esse aqui é o Zabelê, uma pecinha de madeira de 5 por 5 centímetros, mais ou menos. No começo eu não entendo por onde se toca o zabelê. Acho que meu som não tá parecendo um zabelê, não. Não, porque no caso, você praticava mais ou menos uma semana, mais ou menos. Não é fácil, não. Até hoje é quinta? Até quinta que vem, se eu não tiver aprendido, é que eu não pratiquei direito. E tem aqui um buraquinho por trás também, ó. Tem que ter uma sequência, mais ou menos. Aqui, ó. Mas sopra pra cima para acertar por aqui? Exato. Depois entendi que é soprando pelo nariz e a afinação muda conforme a abertura da boca. Não é mesmo? Engenhoso. Um pedacinho de madeira que guarda a imagem do som do pássaro, desde que o operador dessa máquina reprodutora seja capacitado. Aparentemente aqui na região todo pássaro cabe num pedacinho de madeira bem entalhado. Isso aqui é lambu, ó.
É. E a Juriti é isso, ó. A Juriti é esse. Esse eu já aprendi. Esse é uma Juriti mais jovenzinha, que canta mais agudo. Aqui o pessoal chama Juriti mesmo, e chama rolinha, que a gente chama. Outro tipo de rolinha. É bem menorzinho que chama isso aqui. Mas o Zé Quadro mesmo é pra Juriti. E se eu tocar isso aqui no mato, ela de repente vem me visitar? Vem, se ela estiver no vício, ela vem bater em cima. Vem chamar. Vem querer conhecer a irmãzinha. É, na hora, essa. Olha isso aqui, ó. Essa aqui é porque vocês não sabem, mas é fácil. Aparentemente é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Facinho. 1000 anos pra aprender isso aqui. Só devagarzinho, que ele sai. Devagar. Ó. Bem devagarzinho, que ele sai. E o zabelê é uma ave que parece uma galinha, mas que não tem mais muito por aqui, porque ela é muito gostosa. Não, o pessoal já mataram bastante. E aí, você tá em poucas regiões agora. Mas já tem pouca região agora. E seu pai que é craque de fazer um desse aqui? Ele é terrível, ele faz mesmo. Seu Newton. Seu Newton é artesão. Agora ele deixou de fazer, mas ele fazia bastante. E você aprendeu? Eu já fiz, eu também já fiz, já. É? Já fiz esse aqui, já. Porque quando a gente morava no interior, lá na região de Coronel Zé Dias, eu não tinha que fazer. Fazia isso aqui. Fazia e eu ia acompanhando ele. Na faca. Metendo na faca. Aqui é feito com burana de abelha, né? A madeira é bem malzinha, né? Aí eu vi ele fazendo e ia fazendo também. Aí lá no... chamava... De onde que a senhora acha que o povo tem essa habilidade? Hoje eu conheci um brinquedinho que chama zabelê, um apitinho assim, que faz... que também é entalhado na madeira, assim, né? Pomba verdadeira. Que não é o mesmo que o zabelê, é outra coisa. É outra coisa. Faz um bocado de som. Já sai dois passarinhos daqui. Mas você conhece esse brinquedo assim? Meu pai fazia muito isso aí, fazia. Eu fiquei pensando, de onde que o povo inventou isso? O povo aqui já nasce, acho que o povo aqui já tem no sangue, já nasce com aquela inteligência, sabe? Aqui todo mundo é artesão, se você vê as crianças, às vezes só em ver a pessoa fazer já aprende. Eu mesmo... Então, só que todo mundo sabe fazer artesanato. Já é assim, parece que está no sangue do sítio do Mocó, ligado aos homens pré-históricos. Que coisa, hein? A hora que eu vi isso aqui, eu falei, não é possível. Pois é, vixe, eu via muito meu pai fazer isso. Ele fazia para chamar zabelê, para chamar, imitar o canto das Juriti, pomba de banda, todas essas ele sabia fazer esses toquezinhos de imburana, da madeira imburana. Ele aprendeu, de certo, vendo outras pessoas fazer. Pois é, outras pessoas fazer. Aí meus irmãos faziam também. Fazia. Nosso guia de van também conhece os abelê e mais um tanto de animais. Passo preto. O que é? Passo preto. Passo preto. Pintacilgo. Olha o mangangava. Tô escutando ele, não tô vendo. Mas o suporte que o Edivan usa para guardar som de pássaro é diferente. É um aplicativo de celular. Coroeira. Conhece? Eu quero instalar esse aplicativo seu aí para escutar e já descobrir o que é. Vai aprendendo. O aplicativo que ele usa identifica e reproduz o som dos pássaros que encontra pelo caminho. É o zabelê da pós-modernidade. Numa das trilhas a gente encontra um som que chama atenção. Foi chamado aí, Edivan, vamos ver se
Tem um peitão rajado. Listrado. Você pega ele aqui. Cabu. Rapaz, é bonito aí. Falcão Caburé. Lindão demais. Bem que ele podia cair no seu canto. A conversa flui entre a imagem de som eletrônica do Falcão Caburé e o Falcão Caburé, presente na mata. A um ponto não dá para saber quem é quem. E por fim, o Falcão da Mata deixa o colega eletrônico falando sozinho. Antes de ter aplicativo de celular, no tempo dos abelê de madeira, era preciso ter habilidades diferentes para ler as imagens sonoras e visuais produzidas pela natureza, que continuam muito úteis para quem anda pela mata. As pegadas dos mocós, as fezes da onça, o rastro da formiga-leão são imagens e indícios que comunicam uma presença no passado. A imagem é isso também, a presença de uma ausência. Uma vez aqui passou lá e deixou a sujeira, tá vendo? E ela não é tão pequena. Como é que você sabe que é jaguatirica? É pelo formato da pegada. Aqui tá maior por causa da areia, a fundo. Aqui não. É, isso. Tava indo pra lá? Tá indo pra cá. Se ela veio de lá, talvez deixou a sujeirinha lá. Foi caçar um mocozinho ali no buqueirão e... Foi sediante. Vai sumir dentro da mata aí, porque... Perdeu o mocozinho que tava morto lá na entrada, né? Pois é. Trabalho. Ali não ia ter trabalho. Ali foi um carro que pegou. Meu primo Gustavo é geógrafo e ele trabalha com imagens. No Morro do Chapéu, na Bahia, ele filma os animais com câmeras que têm sensor de movimento, chamadas de câmeras trap. Elas monitoram a biodiversidade local. Lá no morro, a gente tem um registro. Tava um lajedo cheio de mocó. Aí daqui a pouco a gente ouviu o mocó, eles dão um gritinho, né? Parece um coelhinho, um porquinho da Índia, aqueles bichinhos, né? Avisando que tem predador. Tem aí, algo. Rapaz, começou cri, daqui a pouco cri. Aí os outros berrando assim de cima e a câmera virada pros outros, né? E os outros berrando, tudo doido. Daqui a pouco a gente começou o cri fazendo morrendo já, né? Aí daqui a pouco apareceu uma dessa, não sei se se chama salamantra aqui também, que é tipo a jiboia, né? Apareceu a bichinha certinho, assim, com o gordinho no meio do corpo, assim, ficou lá parada do lado dos outros. A gente não pegou a predação em si, mas os barulhos da sequência de vídeo, você vê o desespero do bicho, você vê o bichinho morrendo, os outros tudo olhando. Na Serra da Capivara também tem pesquisas com câmeras trap que o Edivan acompanha de vez em quando. O que nós temos aqui espalhado em alguns pontos foi pego a águia tomando banho, a jaguatirica, o jaguarandu, que é o morisco, né? E foi pego eles. Então, assim, é bom dessa forma. Isso. Mas o trabalho deles era só macaco. Então, para eles era importante os macacos. Você direciona a câmera para pegar macaco. Porque era o trabalho deles, o projeto. E tinha dia que ele dizia, rapaz, estou com uma semana, não passa um macaco. Como é que eu vou saber onde é que ele está? E as câmeras diziam como é que... Sabe onde é que está? Se ele passasse, né? Que registrava. Mas depois foi registrado por eles mesmos. Os macacos, o que eles estavam fazendo? Pegando as pedras nas câmeras. Quebrou. Ele botou até no Instagram. Quebrou as câmeras, quebrou 3 câmeras. Mas é porque vocês ficam tirando foto aí deles aí sem autorização, depois eles ficam com raiva. Se eles soubessem quanto custa, né, não quebrava. Às vezes não é fácil conseguir a tal da autorização do uso de imagem. Ainda mais se ela for rara e tiver muito valor. Por outro lado, tem hora que é tanta imagem que elas simplesmente ficam sem valor nenhum. Você viu o mocó, Emerson?
Aqui sim, fotografia. Aí, tá. Vontade de levar pra casa, né, rapaz? Bonitinho. É um hamster grande, né? A gente montou lá em Morro Câmera Trap e aí nós fomos na besteira de montar uma assim, pertinho das pedras, sabe? Chegamos lá 600 vídeos. Falei, meu Deus, é bicho pra caramba. Pra assistir todos, um por um, 600 mocó. Diferentes tipos, passando. Eles são em quantidade, né? Eles são... Quando a doutora Nieri não estava por aqui ainda, um vídeo desse não ficava aqui porque já servia para o almoço, né? O pessoal mesmo fazia um controle. Onde tem pedra na caatinga, né? Exatamente. Os mocós do Gustavo me fazem pensar nas 4 horas e meia de gravação que não entraram nesse documentário e vão para a lixeira do meu HD. Mais adiante. Em outras áreas da pesquisa, por vezes uma imagem tem que ser reconstituída com base nos indícios disponíveis. Por exemplo, que som faziam os animais da megafauna que habitaram este território até 10 mil anos atrás? Com base no estudo dos fósseis, o Museu da Natureza associa a silhueta imaginada desses grandes animais com o som de outros semelhantes que ainda existem. E assim, simula-se uma presença. Os vestígios da megafauna nessa região atestam que o clima aqui já foi outro. Hoje, o calor no semiárido é tórrido. A gente visitou o parque numa época em que a paisagem já esverdeada é a imagem que floresce com as chuvas que estão voltando após meses de seca. Mesmo assim, o meu gravador, desenhado por uma fabricante japonesa, se recusou terminantemente a funcionar por várias vezes, debaixo de 40 graus na maior parte do dia. Quando eu pergunto para Edivan para onde ele gostaria de ir se inventassem uma máquina do tempo, a resposta é ligeira. Para que período que você ia querer ir para ver o quê? Eu queria, assim, eu tento, geralmente assim, quando eu estou explicando sobre a mudança climática que houve aqui em torno de 10 mil, a gente vê que, pela compreensão dos estudos, é uma floresta densa, maior, algumas savanas onde os animais viviam. E era exatamente nesse ponto, em torno de 10 mil anos, daria para saber realmente o que vivia aqui. Porque, de acordo com alguns pesquisadores, o homem não conviveu com a paleofauna, com a megafauna. Mas, de acordo com outros, sim. Então, era um ponto base que eu queria ter certeza. Bom, a preguiça gigante, o tatu maior que a gente e o frescor que fazem o Edivan sonhar ficaram no passado. Mas no desfiladeiro da Capivara tem um lugar com uma temperatura mais amena e certa umidade que dão uma ideia remota de como foi esse outro tempo. Uma catedral de rocha chamada Inferno, vai vendo. Aí, num lugar com um nome desse e perfeitinho para a morada da onça, na porta vive uma coruja que faz barulho de onça. Pegadinha da natureza. Escutou? É o inferno direitinho. Daqui a pouco sai a bicha lá. Parece o canto do jacurutu. Jacurutu é uma das maiores aves, uma das maiores corujas das Américas. É corujão da Virgínia, corujão orelhudo, coruja de chifre. Orelhuda. Ali, em cima, é verdade, olha lá. Um canto desse aí, quem não conhece vai se assustar. Tá vendo um bicho desse aí cantando, ninguém viu. É um inferno mesmo, voltar. E a acústica aqui é diferente, né? Reverbera muito. E você sabe que lá na Bahia, no Boqueirão da Onça, que é o último remanescente de onça pintada da Bahia, que fica já bem logo depois de Petrolina, né? As pesquisas eles já mostraram que as onças pintadas são um animal de grande porte, eles gostam de ficar durante o dia nessas zonas mais frescas, assim,
grossa como essa. Assim, o primeiro toque dela é como se fosse a onça fazendo, né? O que aconteceu uma vez? O Edu ia entrando aqui, o guia, né? Com um grupo, o pessoal até do Maranhão. Aí quando chegou aqui, a bicha cantou. Alguma coisa esturrou. Aí ele saiu correndo. Aí o cabelo com a faca, tava chupando laranja com a faca. E o guia na frente, e ele correndo atrás, aquele negócio, confusão toda. Lá vinha a Cida, a guia. Com um grupo dela que foi ver aquele monte, quando eu assim, tava o cabo correndo lá, aí volta todo mundo correndo, aquele negócio todo, se apavorando. Aí ela não aguentou mais o que foi. O Edu, não, é porque ele disse que ouviu a onça. Eu não ouvi não, mas ele ouviu, nós saímos correndo. Você pode ter percebido que, na gravação, o som do corujão orelhudo ficou muito discreto. Ele estava sobre uma árvore bem alta e o meu microfone não estava bem direcionado. Mas a credibilidade deste documentário está prestes a ser recuperada, porque agora vem a participação de uma especialista. A Vitória vive dentro de um aplicativo gratuito de inteligência artificial que transforma texto em áudio. Vitória, seja bem-vinda. Eu ouvi dizer que os computadores estão rapidamente aprendendo a gerar uma infinidade de novas imagens. Você conseguiria fazer para a gente, por favor, o som do corujão orelhudo? Olá, Raqueli. Olá, ouvinte. Em teoria, um aplicativo de inteligência artificial pode ser treinado para gerar uma variedade de sons. Mas a qualidade e a precisão da imitação dependem de vários fatores. Veja, minha fala é robotizada porque a autora deste documentário não tem habilidades de programação para melhorar minha pronúncia, nem dinheiro para customizar meu timbre de voz. Você quer dizer então que não vai encarar o desafio? Não, desculpe. Corujão orelhudo, você venceu. De volta ao inferno, é importante saber que lugares como este eram bastante frequentados e mesmo habitados pelos imigrantes que viviam da extração de látex da maniçoba. Uma vida sofrida no semiárido, onde a água era artigo de luxo. Então, isso aqui era um povoado muito isolado, só vinha quem tinha negócio. Aqui morria muita criança desnutrida, diarreia por causa da água. Aqui nós não tínhamos água, aqui na nossa comunidade. A água que tinha aqui era só nos caldeirões naturais, né? Então, a gente ia pegar aquela água, ela vinha muito suja, né? Ela chega a vir escura, parecendo um suco. Porque caía as folhas, os animais vinham fazer xixi, fazia cocô. Então, do jeito que vinha, o pessoal tomava aquela água. Então, essas crianças não aguentavam. E morria muita criança de diarreia. Aí, a doutora Niete chegou, ela veio numa época que tinha chovido. E ela teve muita dificuldade para chegar até aqui. Ela vinha toda enlameada, até o cabelo dela vinha sujo de lama. Aí, lá em casa não tinha banheiro, eu botei um barrilo de água atrás da casa de farinha para ela tomar banho, e ela não quis tomar banho por causa da dificuldade que tinha da gente pegar água. Ela só lavou o rosto, os braços e não quis tomar banho, disse que para não destruir aquela água que eu tinha pegado de tão longe. A senhora se lembra desse dia, então? Lembro. Se hoje o acesso à água nas cidades melhorou, na mata a gente ainda tem uma ideia de como era viver por aqui. Sapos e rãs se abrigam em lâminas de água marrom esverdeada que se acumulam embaixo de alguns paredões. Quando ainda tinha gente morando por aqui, em períodos prolongados de seca, a saudade da chuva era tanta que despertou até a coragem dos moradores. E aí vem a história que mais me impressionou nessa jornada toda, porque eu nunca teria imaginado um suporte de som desse tipo. Você colocaria as mãos num cacto de 1,5 metro de altura, cravejado de espinhos de cima e embaixo? Teve uma pesquisa em 2012, o SECAT fez um trabalho aqui sobre as cactáceas. Hoje no mundo nós sabemos que temos em torno de umas 2.000 espécies, mas em poucos lugares do mundo compreende mais de 10 espécies em um ambiente. E aqui na Serra da Capivara nós temos 10 espécies. E aquele já em documentos também, a gente vê em documentos e relatos de pessoas da região que faziam aquele barulho, né? De passar a mão no cacto, de cima para baixo, até por causa da posição dos espinhos, de fazer aquele barulho com som de água. Mas isso já é passado de gerações, muitas gerações, pelas secas que já teve aqui na região
Era uma forma de contar, daquela criança saber o que era uma água escorrer, devido à região ser seca, né? A chuva é muito, muito pouca. Alguém por aqui descobriu que era possível mostrar às crianças o som que a chuva faz. Colocando as mãos sobre a ponta, bem no alto do cacto rabo de raposa, e deslizando delicadamente até a sua base. Esse conjunto de espetinhos que parecem agulhas se mostra flexível e, surpreendentemente, não fura a pele. Chove na mente do habitante do semiárido, chove na mente de seus filhos. E agora, chove na sua também. Como diz a frase atribuída a Orson Welles, a vantagem do rádio sobre o cinema é que no rádio a tela é maior. Imagens sonoras foi um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. Captação, roteiro e edição de Raquel Cagliari. Agradecimentos especiais às vozes de Edivan José de Lima, Gustavo Chart, Paula Alves, Ronilvo Afonso de Carvalho e da Vitória, ao assovio de Pomba Verdadeira do Andrade e à parceria de nossos companheiros de viagem, Tamara Via e Emerson Dias. São do Emerson a captação da entrevista com o Ronilvo e as nossas fotografias de divulgação. Nas minhas redes você ainda encontra um vídeo do cacto rabo de raposa feito por ele e o link para informações sobre as fontes de pesquisa utilizadas na construção deste documentário. Obrigada por imaginar comigo até aqui.